Oi gente, eu sou o João Vitor, sou Cobra Letrada e bora pra mais um vlog de leitura, dessa vez com os livros que eu comprei ou ganhei na Bienal. Bom, já faz um tempinho que a Bienal do Livro acabou, mas ainda estou viúvo de Bienal. Ainda mais porque eu comprei e ganhei alguns livros que eu estava doido pra ler, que estou doido pra ler, né? E eu pensei, cara, eu não vou repetir o mesmo erro que cometi na Bienal de São Paulo, que comprei vários livros que estava louco pra ler, deixei o hype passar e até hoje não li. Eu preciso ler esses livros que eu comprei, eu ganhei agora, neste exato momento. Então decidi que vou fazer um vlog de leitura com alguns dos livros, né, que eu ganhei ou que eu comprei. Eu separei 6. Eu não sei se eu separei muitos, vamos ver, né, se dá pra ler tudo isso nesse vlog de leitura. Mas eu separei os 6 que eu mais estava realmente, assim, me coçando pra ler. Tem umas aqui, gente, que a minha vontade é de simplesmente começar agora. Na verdade, a minha vontade genuína é de começar todos os 6 ao mesmo tempo nesse exato momento. O primeiro é Os 99 Namorados de Mika Summers, do Adam Sass. Desde que a Alt falou que ia publicar esse livro aqui no Brasil, eu surtei porque eu amei essa capa, eu amei. E a premissa do livro parece ser bastante a minha cara, apesar de que eu acho que é um pouco teen, né? Um pouco adolescente. E ultimamente eu não tenho gostado tanto assim de histórias muito adolescentes. Mas esse aqui eu tô com altíssimas expectativas, acho que é super minha cara. E eu tô com muita vontade de ler, então tinha que encaixar ele aqui. O outro é um nacional, que é O Mar Me Levou a Você, que é o lançamento do maravilhoso Pedro Ruas, que tanto amamos. Eu li há 1 mês, 2 meses, O Universo Sabe o que Faz, que é uma novela, né, do Pedro, e eu amei. E as pessoas falam que O Mar Me Levou a Você é mais no estilo do Universo Sabe o que Faz do que o estilo do Enquanto Eu Não Te Encontro. Então eu acho que tem tudo pra eu amar esse livro. Fora que essa capa tá belíssima, a arte toda desse livro tá muito linda. Só que esse aqui é meio grandinho, né? Não tava esperando por isso, tem mais de 400 páginas. Não estava esperando mesmo por isso, mas bora lá, deve ser fácil, deve ser levinho, deve ser um romancezinho pra aquecer os nossos corações. O outro também é nacional, que é A Mágica Mortal, do Rafael Montes. Esse daqui eu tô bem hypado porque é o lançamento do Rafael, né, no mundinho infanto-juvenil. Que pra quem não sabe, o que eu acho muito difícil, Rafael Montes é considerado, sim, o mestre do terror nacional contemporâneo, né? Ele escreve livros mais voltados pro suspense, pro terror, pro gore, né, porque tem cenas extremamente pesadas. Eu nunca na minha vida ia imaginar ele escrevendo um livro voltado para o público infanto-juvenil, tipo um livro mais 12, que os livros dele é mais 18, mas na verdade deveria ser mais 30, de tanta coisa pesada que tem, né? Então eu nunca ia imaginar que ele fosse lançar um livro com uma classificação, né, mais livre, digamos assim, apesar de que não é livre, eu acho que é mais 12, se não me engano. Então tô com bastante expectativa também, tô bastante animado pra ver essa outra faceta do Rafael Montes, que é um autor que eu gosto bastante, então tá aí. Um outro também que vai me mostrar uma nova faceta de um autor que eu gosto muito é Aconteceu Naquela Turnê, do Adib Khorram. Eu já li o Darius o Grande Não Está Nada Bem, do Adib Khorram, e eu adorei, foi um dos melhores livros que eu li em 2020 e traz muito da cultura iraniana do autor, porque é um autor iraniano. Aqui, até onde eu sei, posso estar muito errado, mas até onde eu sei não tem nada disso. Acho que nenhum dos personagens é iraniano. Vai mesmo falar sobre a questão de um menino gay de uma banda, né, de uma boy band e, enfim, todas as consequências que um cantor gay de uma boy band pode sofrer na vida pessoal, na carreira, etc. Então tô bastante animado, principalmente depois que li, né, essa onda aí de livros com boy band, tipo Fiquem Entre Nós, Uma Canção de Amor e Ódio, etc. E por ser de um autor que gosto muito, tô ali com mais expectativas ainda. O próximo é de um autor também que gosto muito, que é Cássio Cipriano, com Skater Boys. Esse daqui é muito especial pra mim porque está com uma dedicatória belíssima do Cássio. Cássio é meu amigo, já falei dele 500 mil vezes aqui no canal, e ele me presenteou, né, com a edição física desse novo lançamento dele. Eu já li quase tudo o que o Cássio escreveu, então
também estou com altas expectativas para esse daqui. E finalmente o último, Finalmente 15, né? Que é essa nova antologia da Galera Record para comemorar aí os seus 15 anos de história, convidou 15 autores maravilhosos. Desses 15 aqui, eu já li quase todos. Eu acho que eu já li uns 12 dos 15 que tá aqui. E assim, esse aqui, eu confesso que eu já comecei a ler lá mesmo na Bienal, porque um monte de fila, né? Eu já li os 3 primeiros contos, que era do Felipe Cabral, da Karine Ribeiro e da Olivia Pilar. Eu parei no da Rai Tavares. Mas provavelmente eu vou reler, porque na Bienal tem aquilo, né? Muita distração, muito barulho, etc. Então eu vou acabar relendo também pra ler tudo de uma vez e ter a experiência completa. Então, esses são os 6 que eu vou ler nesse vlog. Vamos ver se vai dar bom. Eu tô com altas expectativas, então eu espero que todos sejam 5 estrelas favoritado. E eu quero começar com Rafael Montes, porque de todos, esse aqui é o que eu mais tô, assim, intrigado. Porque foi como eu falei, Rafael nunca escreveu uma história assim, mais 12. É sempre mais 18, com muito sangue, muitas mortes, etc. Então, estou muito intrigado pra ver o que ele entregou aqui. Então, bora lá. Eu acho que esse aqui deve ser bem rapidinho de ler, porque a letra é enorme, a diagramação é enorme. Eu vou aproveitar que, enquanto estou gravando esse vídeo, estou fazendo um sprint de leitura com o meu clube do livro, que é o Clube das Cobrinhas, e vou ler um pouquinho. Inclusive, se você tem interesse de participar de um clube do livro, vem pro Clube das Cobrinhas. O link tá aí no box de descrição. A gente lê todo mês um livro diferente, discute, tem sprints de leitura semanais, né, que é o que estou fazendo agora. Tem sorteio todo mês do livro do mês e muita fofoquinha literária. Então vem ler com a gente, vem fofocar com a gente, vem ser do Clube das Cobrinhas com a gente. O link tá aí no box de descrição. Bom, gente, terminei A Mágica Mortal do Rafael Montes. Tô aqui com essa luz não muito favorável, porque não estou no meu cenário habitual, né? Então, relevem, por favor. Queria ter gostado mais desse livro aqui. Eu falei pra vocês que eu tava querendo que todos fossem 5 estrelas, porque eu estava, assim, com muita expectativa pra absolutamente todos esses livros, né? Que eu estou querendo ler. Mas esse aqui eu não achei ruim. Definitivamente não é um livro ruim. Só que não é um livro pra mim. O público não sou eu. E assim, eu gosto muito de literatura infanto-juvenil. Gosto de vários livros, mais ou menos dessa faixa etária e tal. Então eu achei que eu ia curtir muito isso aqui. Só que é uma formulinha que a gente já tá muito familiarizado, né? E é bem voltado pra esse público mais jovem. Então eu tava assim... Porque assim, o que vai contar a história, né? Aqui a gente conhece o Esquadrão Zero, que é um grupinho de amigos, de 4 amigos, que acabou de perder um 5º amigo, que é o Zero, né? Que é José Roberto, eles se apelidaram de Zero. E esse menino, ele é assassinado por um mágico na abertura de um parque de diversões ali da cidade deles. E a gente vai descobrir que esse mágico está matando outras pessoas, não foi só, né, o assassinato desse menino mais jovem. E isso foi até um pouco chocante pra mim, porque logo no primeiro capítulo tem esse assassinato e eu fiquei, gente, isso aqui não é um livro pra, sei lá, pré-adolescentes? E aí, de cara, já tem um assassinato. Eu achei isso um pouco chocante pra um livro infanto-juvenil, mas enfim. E aí depois tem até outras mortes, mas não tão chocantes, não tão fortes como a primeira, né? Mas aí, o Pedro, que é o personagem principal, né, que é um dos membros desse Esquadrão Zero, desse grupinho de amigos, vai ficar muito incomodado, vai ficar, obviamente, que devastado com a morte do amigo, e vai, então, juntar todo esse grupinho de amigos para tentar investigar quem é esse mágico, por que ele tá fazendo isso, etc. Vai correr atrás dele. E aí é claro que eles vão conseguir, né, várias pistas, muito mais do que a própria polícia, e a história vai se desenrolar a partir daí. Eu tenho um sério problema com histórias assim. Eu tentei relevar, e na verdade eu relevei boa parte da história, porque eu sei que nesse caso aqui é pra funcionar pra um público mais jovem, então tá tudo bem. Mas eu já li outras histórias pra, enfim, pessoas mais velhas, né, pra um público mais adulto, em que o personagem principal, que nada tem a ver com a polícia, descobre muito mais do que a própria polícia. Ok, sabemos que polícia hoje em dia não é tão confiável assim, né, não faz tanto esforço dependendo do caso. Mas
ainda assim isso me incomoda muito, sabe? Principalmente quando é de um adolescente, uma criança que sai pra investigar e consegue mais pistas do que um detetive, do que um policial, etc. Isso me incomoda. Mas aqui foi o que eu falei. Como eu sabia que era pra um público mais jovem, eu relevei. Só que toda a trama, todos os demônios, né, que os personagens precisam enfrentar, eu fiquei assim, tá, ok. Porque não é mais da minha realidade, sabe? Tem um casinho aqui de amor platônico do Pedro, que é o personagem principal, com uma menininha que eu achei bem bobinho. Toda essa questão da mágica, né, no livro, eu achei bem bobinha também. É também porque eu não sou muito fã de circo, de mágicos, etc. Eu acho que foi muito por conta dessa questão pessoal minha. Então, eu tava curtindo, foi um livro que me entreteve, até porque eu tava querendo saber quem que era, apesar de ter as minhas suspeitas, e sim, eu estava certo, eu descobri antes de me falarem, né, antes do autor entregar quem era o tal mágico assassino, mas tiveram essas questões, né, que me afastaram um pouco da história. Então, assim, não é um livro ruim, leiam se vocês gostam de Rafael Montes. Eu acho que é interessante sim conhecer esse outro lado do Rafael, mas assim, foi um livro ok pra mim, sabe? Mas eu acho que se você tiver um filho mais jovem, se você gosta muito de Rafael Montes, mas você tem um filho, ou um primo mais jovem, um irmão, etc., e quer apresentar o Rafael Montes, mas sem, né, ter aquelas questões mega pesadas que a gente tá acostumado, dá a Mágica Mortal pra essa pessoa, que eu acho que super vai funcionar sim. E bom, então, lido esse aqui, eu vou para o próximo, que não tenho em minhas mãos, mas aconteceu naquela turnê do Adip Kohan. Eu acho que eu preciso de uma coisa mais, sei lá, fresh, sabe? Eu acho que esse em específico eu vou favoritar. Sei lá, eu tô colocando muita expectativa em cima dele, então vamos ver se vai dar bom. Voltei, gente, e terminei. Aconteceu naquela turnê do Adip Kohan. E eu acho que livros sobre boy bands são a minha nova obsessão. Eu constatei isso assim que comecei a ler esse livro aqui. Porque assim como em Uma Canção de Amor e Ódio, Fique Entre Nós, ainda que eu não tenha gostado tanto assim de Fique Entre Nós, pelo menos até 50% eu tava curtindo muito. Então eu estou amando ultimamente essa vibe de vamos conhecer os bastidores do que acontece ali na indústria da música, vamos conhecer mais de perto todos os podres da indústria também, como que é insalubre até a situação desses grandes artistas, a pressão que eles sofrem da gravadora, da mídia, a obsessão dos fãs, os haters, enfim. Tá se tornando cada vez mais interessante ler sobre isso, e aqui não foi diferente. Eu amei logo de cara. Esse é um livro também muito fácil de ser lido, porque uma coisa que eu achei muito, muito, muito legal é que ele é intercalado, né? Tem um capítulo normalzinho que a gente vai acompanhar a história do protagonista, que é o Hunter, que é esse ruivinho da capa, e toda vez que acaba um capítulo, a gente tem uma notícia de algum tabloide ou alguma review de alguma revista sobre algum álbum ou sobre alguma música, algum clipe da banda, ou até comentários da internet, né, de fãs ou de haters sobre os integrantes da banda. Então eu gostei muito de como o autor conseguiu balancear isso, né? Porque a gente via o ponto de vista principalmente do personagem principal, do Hunter, mas aí logo depois a gente via também o que estava sendo comentado, tanto pela mídia em si, como pelas pessoas que seguiam, que gostavam ou que não gostavam da boy band. Mas do que se trata esse livro, então, né? Aqui a gente vai acompanhar o Hunter, que como eu falei, é o ruivinho aqui da capa. Ele tá numa boy band, e foi até ele que criou a boy band com o melhor amigo dele, que é o Ashton, porque eles jogavam rock, e aí o Hunter teve um gravíssimo acidente, gravíssimo mesmo, impossibilitou ele de continuar nessa carreira de jogador. Aí ele, obviamente, que desistiu disso, né? E tentou
essa carreira musical. Aí ele se juntou com alguns amigos que ele tinha, o Ashton e mais alguns que ele tinha ali no colégio, gravaram um clipe pra uma música, sim, super bobinha, que eles escreveram sem, assim, na maior ingenuidade do mundo. Colocaram na internet, esse vídeo viralizou e aí uma gravadora quis fechar contrato com eles e hoje em dia eles são uma das maiores boy bands do mundo. E aí eles estão entrando na segunda turnê mundial deles. Na verdade, não sei se a primeira foi mundial, mas essa é uma turnê mundial, que é do segundo álbum. E muitas coisas vão acontecer, porque o Hunter, ele é abertamente gay, ele é assumido pra toda a mídia, né? Isso já coloca ele numa posição de constante pressão, tanto da mídia como da gravadora, pra ter uma imagem de gay comportadinho, que ser uma coisa mais amigável para as fãs mais novas, que apoia a comunidade. Inclusive ele faz muitas e muitas ações voltadas para o público LGBT, do tipo doar vários dinheiros para instituições que acolhem pessoas LGBTQIA+. Ele inclusive doa alguns ingressos da turnê, todos os shows da turnê tem uma parcela que é doado para pessoas dessas instituições para assistir o show, e parte do lucro é voltado para essas instituições também. Então tem toda uma questão ali filantrópica voltada para a comunidade, que eu achei muito legal e tal, mas isso vem até de um ponto pessoal dele, que ele quer usar a plataforma que ele tem hoje em dia para fazer o bem para a comunidade dele, porque ele enxerga aí várias coisas que ele é privilegiado pelo lugar em que ele ocupa, né? Só que, apesar disso, ele ainda tem que enfrentar algumas coisas bem chatinhas, principalmente com relação à gravadora, porque ele precisa se conter muito, né? E ele tinha um ex-namorado, que é o Aidan, que é o irmão gêmeo do Ashton, melhor amigo dele. Eles eram um trio, basicamente, ele e os dois irmãos gêmeos. Até que ele começou a namorar um dos gêmeos, e eles ficavam, assim, como se fossem um exemplo para absolutamente todos os gays do mundo, né? Porque eles são, no caso, o Hunter sempre foi muito famoso, né? Desde que começou a boy band. Então era um casal exemplo, assim. E eles terminam, e o Aidan não só não aceita o término, como ele espalha na internet, ele divulga várias mensagens super íntimas de sexting entre os dois. E isso gera uma repercussão enorme, negativa, pra cima do Hunter, porque aí ele começa a realmente ouvir muitas coisas dos haters e até dos fãs que não esperavam que um menino gay fosse se interessar por sexo. Uau! Sim, é muito trabalhado essa questão das expectativas dos fãs. Beleza, você ser um artista gay, mas eu não quero saber da sua vida pessoal, tá? Você fique comportado aí, tá ótimo você ser gay, mas não mostre que você é gay. É basicamente isso. E é muito, muito, muito bem trabalhado isso aqui no livro. Eu adorei. E aí, óbvio que vai ter uma grande pressão, principalmente da gravadora, pra ter um rebrand, pra ter uma recuperação de imagem do Hunter na mídia. E aí eles vão meio que forçar o Hunter a fazer várias coisas, mas no meio disso tudo ele acaba até se aproximando do baterista da banda que abre os shows da turnê, e coisas vão acontecer a partir daí. Então o livro vai discutir muito sobre principalmente essa questão da pressão em que o Hunter vai vivenciar a partir do momento em que essas conversas são vazadas e que ele precisa se reintegrar no mercado de forma bonitinha pros fãs, sabe? E como eu falei, eu amei muito como a Deep Kohan colocou toda essa questão de ser um jovem gay na indústria da música aqui. Principalmente quando você está inserido num contexto de uma boy band. Só que tem um probleminha, porque assim, eu amei esse livro, eu tava quase favoritando até, mas teve um problema que até os 50% eu tava até passando um paninho, mas depois eu achei que ficou muito forte, que pra mim incomodou um pouco. Porque o protagonista é o Hunter, então a gente vai estar na cabeça dele vendo esses demônios, essas questões que ele tem com relação a essa pressão, né, da gravadora, da mídia, etc. É muito pesado pra ele, é muito pesado. E em alguns momentos eu não sei como que ele não conseguiu explodir, porque é muito pesado, tá? Toda hora, desde o início, vem alguém ou da banda
ou o carinha que ele tá ficando, ou até pessoas na internet falar que, seu problema nem é tão grande, você nem deveria estar passando por isso, porque tem gente muito pior, tem gente com minorias que são muito mais afetadas. Isso é até um ponto interessante, até 50% do livro, porque o Adib Khorram fala também sobre outras questões importantes, tipo racismo, xenofobia e tal, porque a boy band é muito diversa, tem um brasileiro, inclusive, o que é muito legal, tem um iraniano. Então, esses tópicos vão ser abordados, né? Mas aí, depois dos 50%, eu já tava cansado. Porque o Hunter, ele não pode sofrer em paz. E se ele é o nosso protagonista, a gente precisa que ele sofra. A gente precisa... Não que ele sofra, né? Mas a gente precisa que ele consiga acessar os sentimentos dele sem ser censurado, sem ser parado de alguma forma a todo momento. Porque, sério, toda vez que ele ia conversar com algum membro da banda ou com qualquer outra pessoa, a pessoa falava, não, mas... a gente também tem isso, isso e isso, então não tem por que você pensar dessa forma. Ou então, pelo menos releve um pouco, porque não é só você que tá sofrendo e tal. E assim, beleza. Pessoas são complexas, todos ali, sim, o Adib Khorram até mostra isso no livro, tem também uma certa pressão muito grande por outros motivos, mas a partir do momento em que estou acompanhando o Hunter, que é o protagonista, eu quero sim que seja aprofundado esse sofrimento e que ele se permita acessar esses sentimentos e cuidar disso. Eu não senti que ele pôde cuidar de certa forma, porque ele sempre meio que batiam na cabeça dele, tipo... para com isso, você não pode sentir assim porque tem gente que tá sofrendo mais do que você. E sim, gente, não gostei muito desse caminho que o autor resolveu abordar, mas o livro em si é muito divertido, é muito rápido de ser lido, e eu poderia ficar mais 30 minutos aqui só falando dele, mas eu já vi que tô falando demais. Mas assim, eu super recomendo, eu dei 4 estrelas, apesar desse ponto. Assim, esse é só um ponto, a pontinha do negócio, mas é muito, 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 muito legal. Tem cenas de pegação, assim, não mais 18, mas sei lá, uns mais 16, então pra quem gosta também é bem interessante. E é isso. E agora, pra continuar, eu vou voltar para a literatura nacional, porque eu vou ler o lançamento de Pedro Ruas, que é O Mar Me Levou a Você. E esse aqui eu tô com muitas expectativas também, né? Que nem já falei pra vocês, e esse é bem grandinho. Então, bora lá. Nossa, gente, meu cabelo tá um caos. Mas, enfim... terminei O Mar Me Levou a Você. E não era nem pra eu estar gravando esse vídeo agora, porque eu tô morrendo de calor. Tá no dia daquela onda de calor no Brasil inteiro, mas especificamente aqui no Rio de Janeiro, que o maçarico tá ligado, tá fazendo sensação térmica de 40 graus, sabe? Então assim, eu estou derretendo, eu tô super acabado, meu cabelo tá um caos, porque tá muito grande, preciso cortá-lo. Mas eu acabei de terminar, porque eu usei desse momento em que eu não queria sair de casa para passar mal na rua, eu prefiro passar mal em casa mesmo de calor, e falei, vou maratonar, e foi a melhor coisa do mundo, porque esse livro facilmente entrou no meu hall de melhores livros que eu li esse ano, e melhores livros que eu li assim, na vida também. Eu estou completamente apaixonado com essa história. Quando eu achava que não podia melhorar, Pedro Ruas ia lá e melhorava, então assim... sério, eu terminei com tantos sentimentos bons, com tanta alegria, com meu coração tão quentinho por causa desses personagens, por causa desse ambiente, por causa das ações que acontecem. Simplesmente leiam O Mar Me Levou a Você. Sério, eu tava com muita expectativa, porque eu tinha acabado de ler, eu li acho que mês passado, O Universo Sabe o que Faz, e eu amei, foi 5 estrelas favoritado. Então eu tava com muita expectativa pra esse daqui, sabe? E foi tudo o que eu tava esperando e ainda mais. Aqui a gente vai acompanhar o Matias, que é este carinha daqui. Ele é um surfista ali na casa dos 20, 21 anos, que tá meio querendo se descobrir, querendo descobrir o propósito da vida, etc. Então ele terminou o ensino médio, mas não ingressou numa faculdade. E ele é filho de uma das maiores surfistas do mundo. Então até por isso que ele gosta muito do surf, né? Tem muito dessa questão do surf aqui, do contato dele, da conexão dele com o mar. Inclusive isso é muito bem trabalhado, é
muito, muito, muito lindo a forma como o Pedro Ruas conseguiu colocar em palavras essa conexão tão forte que ele tem, não só ele como a família dele tem com o mar. Então é muito bonita essa parte, muito mesmo. Então ele tá nesse momento da vida que tem muita pressão em cima dele pra tipo, o que você vai fazer? E ao mesmo tempo ele tá ali aflito porque ele não consegue enxergar um futuro muito claro pra cima dele. E isso só é agravado ainda mais porque ele tem um irmão que é basicamente a nova promessa do surf internacional. É como se fosse o Gabriel Medina, sabe? Que ele realmente quis seguir os passos da mãe. E aí agora virou essa sensação do surf que ganha vários campeonatos internacionais, é super bem sucedido, conhecido no mundo inteiro, etc. Só que ainda tem um outro ponto pra acabar com tudo, que a relação do Matias com o irmão é muito, muito, muito ruim. A gente entende que aconteceu algo muito grave com eles no passado, por algumas coisas que o Matias vem falando, assim, vem jogando logo no início da história. Então a gente sente que algo para ali no ar. Então ele tem essa questão familiar muito forte, né? Essa não conexão com o irmão, esse afastamento com a mãe, que também tem uma relação meio turbulenta e tal. Com o pai até ok, mas o pai dele é muito calmo demais, não interfere muito nas coisas, enfim. Então tem muito dessa questão familiar. Só que tudo isso muda, não muda, mas assim, o pontapé pra história é quando, logo no início, o Matias está surfando e ele vê lá na areia, bem em frente ao símbolo mais importante de Canoa Quebrada, que inclusive tá aqui, que é essa lua com estrela. Não sei se vocês já foram em Canoa Quebrada, né? Mas enfim, esse é como se fosse o Cristo Redentor de Canoa Quebrada, né? Então ele vê esse menino, que é o Júlio, lá e ele pensa, cara, esse é o amor da minha vida. Sim, é um amor à primeira vista. Então eu duvido um pouco de amor à primeira vista, mas assim, conforme o Pedro Ruas ia escrevendo, eu terminei completamente convencido de que existe sim amores à primeira vista, e que esse caso aqui foi um exemplo, sim, maravilhoso de amor à primeira vista, porque a conexão que eles sentem, ainda que no início possa parecer um enemies to lovers, sabe, porque eles trocam bastante farpa ali, o Júlio não quer de jeito nenhum se aproximar do Matias e ainda assim ele vai lá, porque ele sente, tem uma coisa muito, muito, muito forte dessa questão da conexão, de tipo, o universo nos trouxe para ficar juntos e é o destino a gente criar algum laço, sabe? Isso é muito forte e eu amei também essa coisa mais mística, essa coisa do destino, essa coisa do universo. O Pedro Ruas já tinha colocado isso no Universo Sabe o que Faz, mas aqui a gente ainda teve muito mais desse ponto que eu amei. Agora, o principal elemento que me fez gritar, sim, surtar a cada página é que Pedro consegue criar personagens, aliás, criar laços, criar sentimentos, emoções extremamente poéticas e ao mesmo tempo palpáveis. Porque aqui não é simplesmente Matias gosta de Júlio. Não! O Pedro Ruas, ele consegue descrever cada etapa desse sentimento e de uma forma muito lúdica. E isso que eu mais amei. É tudo muito tridimensional, porque tem várias metáforas envolvendo aquele sentimento e a gente consegue praticamente ver. É como se a gente transformasse um sentimento numa coisa sólida, porque a gente consegue visualizar perfeitamente bem. É bizarro. A escrita do Pedro Ruas aqui está a melhor coisa do mundo. É um deleite, é delicioso ler esse livro. Em várias partes eu me pegava pensando, caraca, isso aqui tá simplesmente fantástico. A forma como ele consegue descrever uma emoção, ou enfim, descrever até um diálogo normal, é absurdo de bom. É muito, muito, muito bem escrito. Sério, é uma evolução, assim, eu que acompanho, né? Desde quando o Pedro publicou Enquanto Eu Não Te Encontro, na versão independente. Então, ver essa evolução desde lá atrás até hoje, com essa preciosidade, é sentir um orgulho muito grande, sabe? E ainda mais agora, que eu tenho até uma proximidade maior com o Pedro, né? A gente já se conheceu, né, presencialmente, a gente já se encontrou várias vezes em eventos literários. Então ter essa troca com ele só fez
eu senti mais orgulho ainda dele. Porque, gente, vocês vão terminar e vocês vão realmente sentir assim, caraca, que livro foda, que escrita foda, que conexões incríveis, que personagens maravilhosos e que história de amor linda. Pra acabar de completar, o último capítulo desse aqui ainda tem um crossover com o Enquanto Eu Não Te Encontro, que é a coisa mais incrível do mundo e que a gente não está esperando. Eu, pelo menos, não estava esperando. Então, assim, eu amei muito, 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 muito. 5 estrelas, favoritadíssima. Poderia também ficar horas e horas aqui só falando de tudo que eu amei dessa história, mas precisamos ir para a próxima história. Eu espero que eu goste tanto quanto eu gostei do O Mar Me Levou a Você, que é Os 99 Namorados de Micah Summers. Esse aqui vai ser o próximo livrinho aí, né, aqui do vlog de leitura. O meu namorado, inclusive, começou a ler, então provavelmente vai ser uma leitura coletiva entre eu e ele. Então, bora ver se é tudo isso. Mas, ó, selo cobra letrado de qualidade, tá? Por favor, leiam, 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 leiam. Gente, eu estou tão feliz porque eu li mais um favoritado 5 estrelas que eu quero tatuar na minha cara, porque eu amei os 99 Namorados de Micah Summers, sério. Eu ainda estou órfão, eu tô tão órfão que eu não estou querendo passar pro próximo livro porque eu não quero deixar esses personagens aqui de lado. A minha vontade, pra vocês terem noção de quanto eu amei, é de voltar pro início da leitura e ler tudo de novo. Fazia bastante, assim, eu amei O Mar Me Levou a Você. Acho que são propostas completamente diferentes, porque ali é muito mais uma questão da escrita do Pedro Ruas, que foi incrível e tal, e é uma coisa mais adulta. Então o que eu queria falar é que fazia tempo, não é nem que eu tenha lido um livro tão bom, porque faz, sei lá, um dia que eu li O Mar Me Levou a Você, mas faz muito tempo que eu não leio um livro com uma pegada tão sessão da tarde que me deixasse tão feliz, sabe? Porque esse daqui, eu queria ser amigo do Micah Summers, eu queria viver nesse mundinho, eu queria ser amigo de fato de todo mundo, na verdade. Porque o Micah Summers é incrível, eu me vi muito nele, na verdade. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto da história, porque eu me identifiquei 100% com o personagem. Eu me vi demais no Micah Summers. Eu gostei muito do Elliot, que é uma peça fundamental para a história, é um dos melhores amigos dele. Eu gostei muito da Hannah, que também é a melhor amiga dele. Eu gostei muito do menino que ele tá apaixonado ali no início do livro. Então, assim, todos os personagens, mesmo os secundários, foram muito, muito, muito bem desenvolvidos, tiveram um papel muito importante pro progresso da história e pro amadurecimento do personagem principal também. Inclusive, o amadurecimento dele é muito legal de se ver, de acompanhar como que no início ele era muito ingênuo com relação aos relacionamentos dele, com relação aos sentimentos dele, e no final ele entende muito mais, ele é muito mais honesto consigo mesmo, sabe? Mas enfim, o que se trata o livro, né? Que eu já tô falando aqui horrores o que eu achei. Aqui a gente vai ter o Micah Summers, que eu tinha uma impressão completamente errada por causa do título, porque aqui tem os 99 namorados, né, dele. E a gente vai identificar logo na história que todos esses 99 namorados são 99 namorados imaginários, que nunca existiram. Porque ele se apaixona, ele tá ali no ensino médio, né? Então ele tá praticamente terminando a adolescência dele e ele nunca namorou, ele nunca chamou nenhum menino pra sair. E ele tem essa questão muito grande consigo mesmo, sabe? Ele quer chamar alguém pra sair, ele quer viver um romance de contos de fadas, ele quer um príncipe encantado pra chamar de seu. E aí, qualquer homem, qualquer garoto, aliás, que ele vê na rua e que ele pensa assim, bonito ou interessante, ele já imagina todo um conto de fadas, toda uma historinha ao redor desse menino, como se ele fosse um namorado dele. E aí ele desenha, porque ele é artista, ele desenha, inclusive ele desenha muito bem. E aí desde que aconteceu o primeiro caso, né, o primeiro menino que ele achou interessante na rua e que ele desenhou, ele postou no Instagram com uma historinha, porque ele desenha e ele cria uma historinha um pouco mais fantasiosa do que realmente aconteceu. Por exemplo, ele vai ver um cara num barco, e aí ele vai fazer do cara
na historinha dele que o cara é um pirata e coisas do gênero, sabe? Então ele fantasia isso e coloca no Instagram, e isso hitou na internet. O Instagram dele tá super famoso porque as pessoas super se identificaram com essas histórias de amor aí que ele cria em pequenas palavras, junto dos desenhos que ele faz, que são absurdamente lindos, né? E aí tem 99 namorados que ele já criou e já postou no Instagram. Então já teve 99 garotos que ele achou super interessante aí na vida. E aí o 100º, né, ele acha que tem que ser realmente o cara, assim, perfeito, que ele vai ter a coragem de chamar pra sair e se envolver romanticamente, emocionalmente. E de fato, ele tem um encontro aqui que vira o mundinho dele de cabeça pra baixo, que ele pensa, não, agora esse menino aqui é o garoto 100. E a gente vai acompanhar então essa jornada dele ir em busca do garoto 100 e dele conhecer, enfim, criar toda uma conexão ali com esse garoto 100. Não posso contar muito além disso, porque senão pode ser spoiler. Eu acho que esse livro aqui funciona muito bem se você vai sem saber muito da história, porque é muito divertido e é muito interessante pegar em cada momento ali da história enquanto vai lendo. E é um livro que vai te fazer querer abraçar todos os personagens, colocar todos num potinho, principalmente o Elliot. O Elliot é muito, muito, muito fofo, uma graça, uma graça, uma graça, uma graça. Então eu amei, eu me diverti demais. Eu, como eu falei, me identifiquei muito com Mika Summers. Inclusive, eu vi algumas reviews no Scooby, principalmente, porque esse livro não tem uma nota boa lá. E eu fiquei assim, gente, não é possível. Porque eu não consegui não gostar do Mika em nenhum momento, desde o início do livro. Porque, assim, o Mika Summers, ele é aquele menino gay que sonha em ter o príncipe encantado. É aquela pessoa que nunca teve nenhum tipo de relacionamento, então fantasia muito ser aquela questão de conto de fadas, de fato. E eu já fui esse menino quando eu tinha os meus 16, 15 anos, sabe? Então, por isso que eu me vi muito nele, e em nenhum momento eu achei bobo, ou eu achei qualquer coisa negativa, muito pelo contrário. Eu achei que é perfeitamente plausível uma pessoa da idade dele sonhar, né, com isso. E isso eu vi que é uma crítica que as pessoas costumam fazer no Scooby, então eu estou completamente do lado do Mika Summers nessa. Então leiam se vocês gostam de uma comédia romântica cheia de clichês maravilhosos, leia esse livro aqui. Assim, é bem clichêzudo, tá? Bem clichêzudo, mas é um clichê muito legal. Tanto que eu já tinha percebido o que ia acontecer no final do livro, logo nas primeiras páginas, mas isso não me incomodou em nenhum momento, muito pelo contrário, eu fiquei assim, torcendo pra que acontecesse logo. Então, realmente, vai entrar pro top 10 melhores livros do ano. Com certeza vocês ainda vão me ouvir falar bastante nossa história, porque eu amei, amei, amei. E agora, gente, eu quero ler absolutamente todos os livros que o Adam Sass escrever na vida dele. Esse homem ganhou um novo fã. De verdade. E pra continuar, eu espero que continue nessa maré aí dos 5 estilos favoritados, né? Que o Mar me levou a você abriu e que os 99 namorados de Mika Summers continuou. Com Skater Boys, o amor está na pista, do meu amigo Cássio Cipriano. Sei que Cássio sempre entrega histórias maravilhosas também. Então, esse aqui que vou continuar esse vlog. Meus amores, Cássio nunca decepciona. Terminei Scare Boys e eu estou completamente levado de volta aos anos 2000. Sério. E olha que eu nem vivi exatamente as coisas que os personagens viveram aqui no ano de 2004, né? Que é o ano que se passa a história, porque em 2004 eu tinha o quê? 5 anos, né? Eu era muito novo. Mas ainda assim, eu comecei a entrar no mundo pop, sabe? A entrar em contato com esse mundinho lá pros anos de 2010. Então, ainda que não seja exatamente o ano em que se passou, ainda tem muito dessa vibe dos anos 2000, né? Os anos 2010 e tal. Então, eu fui teletransportado para aquela época em que eu estava começando a descobrir música pop, MTV, o que era ser um VJ, Mix TV e fofocas do mundo pop rock também, que era uma influência muito grande que a gente tinha naquela época. E eu amei, eu simplesmente amei essa história e toda essa imersão que o Cássio construiu e todo esse lugar que eu fui teletransportado, sabe? Aqui a gente vai ter 4 protagonistas que são esses garotos aqui da capa, né? Que é o Caio, que é esse de cabelo rosa aqui, o Aurélio, que é esse daqui,
o Vitinho, que é esse daqui, e o Bruno, que é esse daqui. Eles moram no interior do Maranhão, numa cidadezinha lá no interior, e o Caio e o Aurélio são os dois únicos meninos gays assumidos ali daquela cidade. Inclusive, o sonho do Caio é trabalhar com música. Eu me identifiquei muito com ele. Porque logo no início ele fala que o sonho da vida dele é ser um VJ da MTV. E eu fiquei assim, gente, quem não viveu mais ou menos nessa época aqui, que não teve o sonho de ser companheiro da Mari Moon no acesso à MTV, sabe? Então assim, eu me identifiquei muito com essa questão da música super presente, ainda que o Caio seja mais pra um lado pop rock, eu sou mais pra um lado pop mesmo, mas enfim. E o Aurélio, ele é muito ligado com moda, ele quer trabalhar com moda, então ele já desenha vários looks incríveis, ele faz os próprios looks e ele arrasa. Só que a cidadezinha do interior sempre tem, né, aquelas fofoquinhas, aquelas pessoas malas, etc. E o Bruno, que é esse daqui, é uma dessas pessoas bem babacas que atormentam eles, fica fazendo várias piadinhas de mau gosto no colégio e tal. Só que por conta de um trabalho de inglês, o Caio e o Vitinho vão se aproximar e, consequentemente, todo o grupo vai se aproximar um do outro e vai surgir dali uma amizade bem legal. Eles vão se conhecer melhor, eles vão acabar com essa picuinha, né, que eles tinham entre eles. E não só a amizade vai florescer daí. E a história vai se desenrolar nessa descoberta de sentimentos, de emoções, ali no início dos anos 2000, com muitas referências a isso, principalmente referências musicais. E acho que o ponto que eu mais amei nessa história e que eu super recomendo a vocês é que aqui a gente tá falando de adolescentes, ali na casa dos 16 anos, que o problema maior é justamente essa descoberta do primeiro amor, é esse sentimento do novo, só que um novo, uma coisa nova boa, sabe? Porque em muitas histórias que a gente lê hoje em dia, né, dessa galera que tem mais ou menos essa idade, dos 15, 16 anos, tem muito daquela questão mais pesada da aceitação, da autoaceitação, da aceitação da família, e isso ser um dos pontos principais da história. Aqui não. Aqui, ainda que seja numa cidadezinha do interior, o Cássio resolveu focar na parte da descoberta desses sentimentos, né, do romance e tudo mais, da amizade entre eles, do que qualquer coisa. E eu achei que ficou maravilhoso, porque é exatamente isso que a gente sempre quis viver, sabe? E que eu tenho certeza absoluta que, ainda que em comparado com toda a população LGBT, seja uma pequena parcela, né, que principalmente no início dos anos 2000, pôde viver numa bolha em que não tinha muitos preconceitos da família, em que podia ter uma vida mais leve com as suas relações, com os seus sentimentos, etc. Isso sempre foi algo que todos nós queremos. Então é muito, muito, muito bom ver esse lado aqui nessa história. Eu amei muito. No início, eu tava achando que o Cássio ia pra esse lado mais pesado, né, mais sensível, mas não, logo depois voltou pro lado mais leve da amizade, de descobertas dos sentimentos e tal, e eu adorei, porque vocês sabem, gente, eu adoro uma boa história de amor, eu adoro uma história boiolinha, e é exatamente isso que a gente tem aqui. Terminei e já coloquei a playlist pra tocar, porque tem uma playlist, e já quero reouvir todos os álbuns antigos da Avril Lavigne, principalmente, mas também já tô até ouvindo de novo Simple Plan, que sempre foi minha banda preferida. Então assim, obrigado, Cássio, por reanimar esse João Vitor lá de muitos anos atrás, com essas referências maravilhosas aqui da história. A única coisa que eu tenho pra dizer é, leiam, porque eu adorei, adorei, adorei. Eu dei 4 estrelas com selo Cobra Letrada de qualidade. E assim, Cássio nunca decepciona. E agora, pra fechar esse vlog, eu vou pegar finalmente 15, com 15 autores maravilhosos da nossa literatura nacional. Eu não lembro se eu falei pra vocês no início do vlog, porque eu comecei esse vlog há muito tempo atrás. Mas eu já comecei a ler, eu li 3 contos enquanto eu tava na própria Bienal. Eu já li o conto do Felipe, da Karine e da Olivia Pilar. E, sim, não vou falar sobre o que eu achei de cada um, vou deixar pra falar no final, até porque são 15 contos. Então, bora lá continuar essa leiturinha. Bom, amores, chegamos à conclusão deste vídeo com finalmente 15. E
foi muito fofo, assim. Teve algumas histórias que realmente foi bem fofinha, assim, bem pra aquecer o coração. Teve outras um pouco mais sérias, né, que abordaram assuntos mais delicados e tal. Eu nem tava esperando, na minha cabeça todos iam ser bem no estilo fofinho, sabe? Romances fofinhos, e algumas não foram, eu fiquei... não tava esperando por isso, mas, num geral, foi um livro bem divertido, assim. São contos que você pode pegar pra ler um por dia e antes de dormir, que você vai dormir muito feliz, com um sorriso de orelha a orelha, porque todos os contos são muito interessantes, são muito bem escritos. Eu sou fã de todos esses autores maravilhosos aqui, mas é claro que numa antologia, né, sempre tem alguns contos que chamam mais atenção do que outros. E isso é algo completamente pessoal. Tiveram alguns aqui que mexeram muito comigo, muito mesmo. Eu acho que já começou de cara, abrindo com o do Felipe, que eu li na Bienal e eu amei, eu fiquei emocionadíssimo, ao mesmo tempo que eu estava sorrindo de orelha a orelha enquanto eu estava terminando de ler, porque é uma história, não sei, gente, que vai acessar muito o João Vitor de 15 anos também. Eu acho que se você é um menino que gosta de meninos, você vai se identificar muito com o seu eu de 15 anos, com essa primeira história do Felipe. Ai, a mensagem final, a cena final é a coisa mais linda do mundo, e todos os medos do personagem principal e a rede de apoio que ele tem é muito bonito. É muito, muito, muito bonito. Eu acho que foi a melhor história possível pra abrir essa coletânea de contos, né? E, assim, até o conto do Vinícius era o meu preferido, e eu tava, assim, pensando, cara, tem contos muito bons, com certeza, mas nenhum vai barrar esse, porque esse realmente acessou algo emocional meu, pessoal meu, sabe? Eu me identifiquei muito com a história e por isso me fez amar ainda mais. Só que aí veio do Vinícius. E aí, eu acho até que eu vou deixar pra falar dele no final. Porque ele pegou pesado, ele fez um jogo sujo pra todo mundo aclamar esse conto, mas já eu conto. Por que que eu achei isso? Mas eu gostei muito do da Rai Tavares. Nossa, é muito engraçado. Eu já tinha lido outras histórias da Rai, né? E uma das que eu mais gosto, na verdade é a que eu mais gosto, é As Vantagens de Ser Você. Eu acho o humor da Rai, assim, muito, 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 muito bom. A escrita é muito fluida, tem vários piadinhos ali que você vai dar uma risada, às vezes você pode até dar uma gargalhada, e é tudo muito intrínseco à história, ao mesmo tempo que tem várias farpas à nossa sociedade. Tem isso junto a Ser em Você e tem isso nesse conto aqui. E é um conto super curto, mas que ao mesmo tempo assim, eu poderia ler uma história inteira, sabe? E eu amei muito, muito, muito divertido. O do Pedro Ruas é extremamente bonito. É pra você ficar com orgulho, sabe? Pra você sentir orgulho no final, quando você terminar ali o conto, e ficar realmente muito feliz também. O do Juan Julián sempre entrega coisas maravilhosas, né? Juanzinho tem um lugar muito especial pra mim, e aqui não foi diferente. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito das histórias dele é que ele sempre coloca alguma coisinha do candomblé que seja parte, né, importante pra algum dos personagens dele. Ele fez isso principalmente com a Sétima Onda, que é uma das minhas histórias preferidas dele. Eu gosto bastante, bastante mesmo. E aqui não é diferente, e eu achei isso poderosíssimo. Eu adorei. Eu fiquei extremamente angustiado lendo o que a personagem principal passa, porque eu sou do Rio de Janeiro, a história se passa no Rio de Janeiro, e se você ler essa história, você vai entender por que eu fiquei angustiado. Porque ela passa por uma situação que é bizarramente sufocante e nojenta e aterrorizante. Mas enfim, é muito, muito, muito bom também. E aí, voltando pro do Vinícius, que foi o meu preferido, gente, é contado pelo ponto de vista de uma cachorrinha. De uma cachorrinha que está fazendo 15 anos. E detalhe, eu acho que eu não cheguei a falar, mas todas as histórias, né, pra combinar com a temática, felizmente, pra combinar com a temática finalmente 15, se passam aí em contextos de aniversários de 15 anos, né? E festa de debutante, enfim. Todo esse contexto aí de completar 15 anos de vida. E a cachorrinha do Vinícius, do conto do Vinícius,
tem 15 anos, então tá ali no fim da vida, e é tão legal essa história. Porque a forma como a cachorrinha enxerga o dono, a forma como ela vai contar a história de vida dela desde quando ela nasceu, essa parte é super delicada, é super triste, vai mexer no coraçãozinho de vocês. E tem todo um progresso muito bonito da história pra no final ser uma coisa extremamente poderosa também, que vai mexer ali com as suas estruturas, vai te fazer derramar uma lágrimazinha. Então assim, aí ele pegou baixo, porque não tem como ser ruim uma história contada por uma cachorrinha. Então foi maravilhoso. Num geral, eu gostei bastante, e eu acabei dando 4 estrelas. Então acho que encerrei esse vlogzão da melhor maneira possível, e olhando pra trás foi muito bom, porque acho que só o primeiro, que foi a Mágica Mortal, que não funcionou assim tão bem pra mim, mas ainda assim foi legal. Mas de resto foi 4 estrelas pra cima, com 2 favoritadaços da vida aí, né, que foi Os 99 Namorados de Mika Summers e O Mar Me Levou a Você. Então eu termino esse vídeo muito feliz, e agora já estou querendo pegar os outros livros que eu comprei na Bienal. Já vou pensar em alguma ideia de vídeo pra encaixar esses outros livros que comprei lá também. Então se você gostou desse vídeo, deixa aí algum comentário, me conta aí embaixo também se vocês já leram alguns desses livros, se vocês concordam ou não comigo sobre o que eu achei sobre cada uma das histórias, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!